Olá, alunos. Aqui é o professor Marcelo. Bem-vindos em mais uma aula de ciências, tá? A aula de número 17 do nono ano. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre um tema muito legal, né? Que é a gravitação universal, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de gravitação, a gente lembra da palavra gravidade, né? E logo nos remete a uma pessoa muito importante na história da ciência, que foi Isaac Newton. Mas a gente precisa falar um pouquinho de uma pessoa que foi muito importante para que Isaac Newton desenvolvesse suas teorias, tá? Então, um carinha muito importante para fundamentar os estudos do Newton sobre a gravitação universal foi Johannes Kepler, tá? Johannes Kepler foi um matemático e astrônomo alemão que se dedicou ao estudo dos movimentos planetários, tá? Então, durante o estudo do Kepler sobre movimentos planetários, ele produziu 3 leis. Nessa aula de hoje, nos interessa apenas a primeira lei de Kepler, tá? Que é bem simples, tá? O que diz a primeira lei de Kepler? Que os planetas mantêm órbitas elípticas em torno do Sol, tá? Antigamente, se pensava que os planetas mantinham órbitas circulares ao redor do Sol, né? Eles faziam círculos perfeitos. O que Kepler descobriu através das suas observações? Que os planetas eles mantêm uma órbita elíptica, uma órbita que não é um círculo perfeito, é uma órbita alongada, como se fosse algo oval, tá? Então pode parecer algo simples, mas na época isso foi muito importante e ajudou Newton a teorizar sobre a gravitação universal, tá? Então o que Kepler descobriu? Que os planetas mantêm órbitas elípticas em torno do Sol e não perfeitos círculos, tá bom? Newton, a partir dos estudos do Kepler, começou a pensar, deve existir, né, alguma força, tá? Ele ficou teorizando sobre essa força, então ele começou a pensar, bom, para os planetas ficarem orbitando ao redor do Sol, deve existir uma força, né, que obrigue os planetas a orbitarem ao redor do Sol, concordam? Porque se não tivesse essa força, os planetas, né, estariam desordenados, mas não. Todos eles estão orbitando o Sol. Então Newton começou a pensar o que era essa força, tá? Então ele pensou, deve existir uma força que mantém os planetas orbitando ao redor do Sol. E essa mesma força deve ser a responsável por manter a Lua orbitando a nossa Terra, né? Então ele começou a pensar, que força é essa que mantém esses corpos orbitando corpos maiores, tá? Então vejam aí no slide que tem um gifzinho da Lua, né? Qual é a força que mantém a Lua em órbita da Terra e que mantém a Terra em órbita do Sol? Tá? Newton começou a pensar sobre isso. Então foi que ele teorizou sobre essa força e deu o nome dela de gravidade. Tá? Newton falou o quê? Que a gravidade ela é a força que mantém esses corpos orbitando corpos maiores. Tá? E mais, ele disse que a gravidade ela é o resultado da interação entre quaisquer dois corpos. Então, da interação entre quaisquer dois corpos, existe uma força de atração, né? Uma força de atração gravitacional entre quaisquer dois corpos, não importa a massa desses corpos, tá? Para calcular essa força, precisamos da massa desses corpos e também precisamos da distância. Então, se eu quiser saber a força de atração gravitacional entre dois corpos, eu preciso da massa desses dois corpos e preciso também da distância que um está do outro. A partir disso, eu consigo calcular a força de atração entre eles, tá? Essa foi a grande sacada do Newton. A partir dessas observações e conclusões, Newton postulou a lei da gravitação universal, que é sobre o que nós estamos falando hoje, tá? O que diz essa lei? Matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. Professor, não entendi nada. A gente vai dissecar esse enunciado. Esse enunciado basicamente diz, para que eu saiba a força de atração gravitacional entre dois corpos, eu preciso multiplicar as massas, tá, dos dois corpos e dividir pelo quadrado da distância entre esses dois corpos, tá? Vejam ali na formulazinha que é exatamente o que eu disse, ó, força é igual, aquele G nós vamos já comentar sobre ele, tá? Mas força é igual a G vezes M1, que é a massa do corpo 1, M2, que é a massa do corpo 2, dividido pelo quadrado da distância. Então, essa formulazinha, ela resume, né, o postulado da lei da gravitação universal, tá, gente?
vamos lá dissecar essa fórmula. O que significa cada letrinha, tá? Para que a gente possa aplicar nos exercícios. F é a força, tá? Essa força sempre vai ser em Newton, tá? Isso aí é uma medida internacional. A força sempre vai ser em Newton, tá? G, a gente fala que ela é a constante gravitacional universal. Ela é um valor fixo que vai estar, é um valor fixo para o universo inteiro, tá? Então ela sempre vai ter o mesmo valor. Qual é o valor desse G? É aquele númerozinho ali no final da lâmina, tá? 6,6748, esse número bem grande. Então ele sempre vai ser o mesmo, tá? Para o universo inteiro. Por isso que ele é uma constante, né? Ele sempre vai ser o mesmo. M1 é a massa do primeiro corpo em quilogramas, tá? M2 é a massa do segundo corpo em quilogramas. E D vai ser a distância do centro de um corpo até o centro do outro em metros, tá? Vejam que, para medir a distância, eu tenho que pegar do centro de um corpo até o centro do outro corpo, tá? Não é a distância partindo da superfície externa, tá? É a partir do centro do corpo, centro de massa, tá? Então vejam que a formulazinha parece complicada, mas na verdade ela é bem simples. Eu tenho que saber massa e distância. Se eu tiver massa e distância, eu consigo calcular a força de atração gravitacional entre esses dois corpos, tá bom? Vamos lá, gente. Esse assunto ele é um assunto bastante teórico, tá? Bastante teórico. Então vamos resolver aqui algumas questões para a gente levar isso um pouco para a prática, tá bom? Vamos lá. Questão número 1 do nosso exercitando. Sabendo que a massa de Júpiter é 2 vezes 10 elevado a 27 quilos e que a massa da Terra é 6 vezes 10 elevado a 24, o módulo da força gravitacional entre Júpiter e Terra no momento de maior proximidade é... E aí ele dá qual é esse momento de maior proximidade. Então, nessa questão 1, ele quer saber basicamente qual é a força de atração entre Júpiter e Terra, tá? Ele quer saber isso, e você vai usar aquela fórmula que a gente já conversou para calcular qual é a força de atração gravitacional entre esses dois planetas, tá bom? Questão 2. Entre o corpo de duas pessoas que estão a 30 metros de distância uma da outra, existe força de atração? Por que não a sentimos? Tá? Nós falamos isso também. Terceira questão. Classifique a seguinte afirmativa como verdadeira ou falsa. A afirmativa. Todos os planetas gravitam em órbitas circulares. Tá? Então, a partir da nossa aula, eu quero que vocês tentem fazer essas questões. Tá? Vou dar um tempinho para vocês. Bora lá? Bora tentar resolver? A questão 1, tá? Não se assustem com os números, tá? Parece um bocado de número, mas é bem simples. Qual é a fórmula que eu trabalhei com vocês? Força igual a constante gravitacional vezes a massa do primeiro corpo vezes a massa do segundo corpo dividido pelo quadrado da distância, tá? Então vamos lá, vamos substituir cada letrinha pelo seu número. Qual é o valor da constante gravitacional? Lembra que ela sempre vai ser a mesma, então é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, vezes... Qual é a massa do primeiro corpo, no caso a Terra? A questão te deu esse dado. Qual é a massa da Terra? 6 vezes 10 elevado a 24. Qual é a massa de Júpiter, o nosso segundo corpo? 2 elevado a 10. 2 vezes 10 elevado a 27. Então vejam que eu estou só substituindo, tá? E embaixo eu coloco o quadrado da distância, tá? A questão também deu esse dado, né? Qual é o momento que eles estão mais próximos, né? A distância entre eles? 6 vezes 10 elevado a 11, tá? Substituir na fórmula, agora eu vou só fazer matemática básica, tá, gente? Eu vou multiplicar os números, 6,7 vezes 6 vezes 2. Dá quanto isso? 80,4, tá? E vou fazer a operação com os expoentes, menos 11, 24, 27. Então, quanto é que é? Menos 11 mais 24 mais 27. Vai dar 40. Então, vejam que o resultado dessas três multiplicações deu 80,4 vezes 10 elevado a 40, tá? Matemática básica, multiplicação, tá? O quadrado da distância, quanto é que deu? Quanto é que é 6 ao quadrado? 6 vezes 6, 36. Vezes 10, quanto é que é 11 elevado a 2? 22. Então, ficou 36 vezes 10 elevado a 22, tá? Eu vou dividir os números, 80,4 dividido para 36 vai dar 2,23. E vou fazer uma contazinha de subtração com os expoentes. 40 menos 22, 18. Então, resumindo todo esse cálculo, qual é a força de atração gravitacional entre Júpiter e a Terra
no momento que eles estão mais próximos, é 2,23 vezes 10 elevado a 18 newtons. Lembra que força sempre vai ser em newtons, tá? Então, essa é a força de atração gravitacional entre os dois planetas no momento que eles estão mais perto, tá bom? Questão 2. Entre o corpo de duas pessoas que estão a 30 metros de distância uma da outra, existe uma força de atração? Por que não a sentimos? Lembrem, da interação entre quaisquer dois corpos, sempre vai existir uma força de atração. Sempre, tá? Então, por que eu não vou ficar atraindo o meu colega que está a 10 metros de distância de mim? Porque quando os corpos têm massa muito pequena, essa força de atração gravitacional, ela é tão pequena que a gente fala que ela é desprezível. Então, essa força só vai ser sentida quando são corpos com muita massa. Então, como são duas pessoas ali com massas bem pequenas, provavelmente, essa força existe, tá? Ela sempre vai existir, mas ela é tão pequena que ela chega a ser desprezível, tá? Muito pequena mesmo, mas ela sempre vai existir, tá? Questão 3. Classifique a seguinte alternativa como verdadeira ou falsa. Todos os planetas gravitam em órbitas circulares, tá? Então, esse enunciado é o que se pensava antigamente, né? Que os planetas faziam círculos perfeitos ao redor do Sol. Quando, na verdade, quem descobriu que isso não acontece foi Johannes Kepler, né? Ele, estudando os movimentos planetários, ele viu que os planetas não fazem círculos perfeitos ao redor do Sol. Eles fazem órbitas elípticas, né? Órbitas que são mais alongadas. Vai ter um momento em que o planeta vai estar mais próximo do Sol e vai ter um momento em que o planeta vai estar mais distante do Sol, porque ele não faz um círculo perfeito, tá? Apesar de ser uma descoberta que pra gente parece simples, na época mudou totalmente, né, a astronomia e a física, tá bom? Gente, então, o que nós tínhamos para conversar na aula de hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido os principais conceitos, essa questão de entre quaisquer dois corpos, sempre vai existir uma força de atração, tá? Espero que tenha ficado claro. Se vocês quiserem assistir essa aula novamente, com mais calma, vocês podem ir lá na plataforma Eduque, tá? Da Secretaria de Educação, que essa aula vai estar lá, para vocês assistirem quantas vezes forem necessário, tá? Tanto essa como as aulas anteriores, tá bom? Então, por hoje é só, desejo bons estudos e até a próxima.